Os Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. E lhes indagou: Recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: De forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: Ora, em que tipo de batismo fostes batizados, então? E eles declararam: No batismo de João. Então Paulo lhes explicou: O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou a estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim, a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Passados estes acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e projetava: Depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. Enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia.